Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de divulgação do projeto extensionista de divulgação científica. Eu sou o Lucas Evangelista e eu vou apresentar o artigo Visualization of Cultural Heritage Collection Data, State of the Art and Future Challenges. A tradução literal do nome do artigo ficaria coleções de dados de visualização de patrimônio cultural, estado da arte e desafios futuros. Os atores principais são Florian Winghager, Paulo Frederico, Gunther Schroeder, Catherine Klinka, Marian Dark, Sylvian Mix e Eva Meyer. Foi publicado no dia 1º de julho de 2019 na EEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, volume 25, edição 6, sexta edição. Essa aqui é a capa do artigo. Introdução. O artigo analisa como técnicas de Information Visualization, InfoVis, vêm sendo aplicadas para ampliar o acesso e compreensão de coleções digitais de patrimônio cultural. A digitalização massiva realizada por museus, bibliotecas, artigos e galerias gerou enormes coleções, como a Europeana e DPLA, que desafiam modelos tradicionais de navegação baseados em apenas busca textual. Ou seja, o artigo ele busca fazer essencialmente uma pesquisa bibliográfica de como é a situação das novas técnicas adotadas por essas instituições de preservação de objetos culturais, não só objetos, né? Práticas culturais, patrimônios culturais, quais as técnicas estão utilizando para melhor apresentar essas informações ao público, principalmente no que diz respeito a sistemas digitais via internet. Aqui temos um exemplo, que é uma apresentação de dois autores e as relações, né, ligações que esses autores tiveram com outros artistas também da época. Autores Wisters e Russell, e a teia, nesse caso, né, a rede de conexões que eles tiveram com outros autores de sua época. Essa é uma forma de visualização, você pode clicar em cada um dos autores, de nome, nos nós, né, cada um dos pontos, como o nome e a foto do autor, para pegar detalhes mais específicos, mais detalhados daquele autor específico. Esse aqui é só apenas um exemplo, aqui nós temos outro. Aqui é o sistema da Google, a parte do Google, Artes e Cultura, que também faz visualizações de vários vários museus, né, pelo mundo, e fazem apresentações detalhadas dessas instituições. Bem superficiais, praticamente usando a tecnologia do Google Street, mas nesse caso dentro dos museus, para fazer uma apresentação como se fosse um passeio pelo museu, né? Assim surgem novas interfaces visuais que permitem navegar e analisar padrões em grandes acervos culturais. O objetivo do artigo é visar o estado da arte dessas soluções, categorizá-las e discutir desafios. Ou seja, vão pegar vários exemplos, vários modelos que eles foram capazes de encontrar, tentar categorizar como eles funcionam, características deles e e quais problemas eles enfrentam ou estão solucionando. Esse aqui é mais um exemplo, é uma rede de conexões de artistas de cunho de abstracionismo. Nesse caso aqui mostra a rede de praticamente vários artistas do período de 1900 e 1995. Você pode selecionar um artista específico para ver apenas as conexões daquele artista específico, e também algumas obras e detalhes mais específicos da biografia do artista, por exemplo aqui do Pablo Picasso. Você também pode, se quiser, escolher uma obra específica, pegar mais detalhes desta obra. Isso aqui é mais um exemplo de como essas instituições estão dispondo as informações para nós. Esse aqui é um outro exemplo, essencialmente uma galeria aberta, com várias imagens, várias fotos. Você pode essencialmente viajar por esse espaço aberto. Você pode passar o mouse para ver o nome e a data de uma obra. E aqui conta várias obras, não apenas pinturas, mas também instalações entre outros. Quando você clica numa delas, você vê mais ainda detalhes, você está aberto
outra forma de visualização de informação, de aspectos culturais. E esses foram uns exemplos. O artigo começa por, essencialmente, definir o que são cada de forma a definir o que seria o objeto de análise, nesse caso. Ou, qual seria o objeto desses sistemas, nesse caso, né? Nesse caso, nós temos dois objetos. Nós temos os tipos de objetos e bens culturais com patrimônio cultural. Nesse caso aqui, nesse gráfico, à esquerda, né, o amontoado de pontos. Cada um desses pontos representa uma coleção de... O ponto em si representa uma coleção de objetos de patrimônio cultural. Esses objetos eles podem ser tangíveis ou intangíveis. O que quer dizer que eles podem ser algo tátil, que existe físico no mundo real, ou algo mais abstrato. Como exemplo, nós temos ferramentas, imagens, esculturas, jardins, objetos, instrumentos, peças de roupa, até construções também. São objetos tangíveis. Eles existem e são físicos. E também você pode ter objetos intangíveis, como costumes, linguagens, conceitos, artes performáticas, movimentos, práticas sociais, crenças, filmes, músicas. Não são coisas que não necessariamente físicas, mas são histórias também, né? Não são coisas físicas. Não existe um objeto disso. E existe a representação digital desse objeto, o objeto cultural digital. Vamos lá para o texto. São entradas de metadados relacionadas, ou seja, nós temos no objeto digital, né? Nós temos as informações pertinentes ao objeto, que representam o objeto, como imagens, áudios, vídeos, textos ou modelos 3D, modelagem 3D. E nós temos metadatas, que podem dizer a data desse objeto, quando ele foi feito, qual a data específica do objeto que ele está representando, o lugar que ele existiu, o nome do autor, se está relacionado a algum evento, conexões relacionadas a outros objetos também, categoria e todas as outras informações que pertencem ou relacionadas àquele objeto específico. A metodologia, o artigo considerou mais de 70 sistemas de visualizações, foram divididos em 2 classes, 50 desses documentos tinham artigos científicos que os documentavam, e 20 deles que tinham um protótipo, porém não tinham um artigo associado para melhorar a explicação. Os critérios de inclusão desses artigos são uso explícito de técnicas de Infovis, de visualização de informação, relação direta com dados de patrimônio cultural e visualização de coleções, não apenas de eventos ou atores individuais. Ou seja, qualquer sistema que visa mostrar não apenas algo relacionado a uma pessoa, um indivíduo, ou um evento, ou um objeto, mas sim uma coleção de vários objetos, de vários desses tipos de objetos. E também qualquer pesquisa na área de interesse de Infovis, interação no computador, humanidades digitais, análise visual e museologia digital. As categorias adotadas pelos autores observam o seguinte esquema. As categorias foram escolhidas usando características específicas do domínio de patrimônio cultural. Nesse caso, seriam as características de dados, usuários e tarefas. E eles também adicionaram algumas teorias que são dessa pesquisa, que são categorias técnicas de detalhamento e codificação visual no tempo, que são as características de granularidade e interatividade, métodos de visualização temporal, métodos de visualização não temporal, e aqui nós temos um infográfico dessas interações. Nós temos as coleções de artefato cultural, nós temos os dados criados a partir delas, CH-Data, nós temos as técnicas de visualização representadas pelos quadrados, não é? Pela barra laranja e amarela, e nós temos a interação do usuário com esses sistemas de visualização. E por último, nós temos as tarefas, que são as operações que os usuários realizam nesses sistemas. Nesse caso, tasks. Os dados aqui dizem respeito aos objetos digitais. Aqui podem ser imagens, textos, vídeos, áudios, modelos 3D. E os metadados também. Começando mais cedo, que são título, autor, data, local, categorias, instruções, técnicas, materiais. Qualquer informação que esteja relacionada ao objeto em si. Eles fizeram um catálogo de como esses sistemas, de que tipo de dados cada um desses sistemas usa e qual a predominância.
Aqui nós temos uma distribuição dos tipos de dados aceitos, utilizados pelos sistemas, grande maioria de imagens e textos, muito mais comum, e um pouquinho de vídeo também e informações temporais, entre outras. A outra categoria é a categoria de usuários. Os usuários foram separados em dois grupos. O primeiro é os especialistas, diz respeito a curadores, pesquisadores, historiadores da arte, bibliotecários e outros profissionais do patrimônio cultural. Investigação detalhada. Nesse caso, essas características desses usuários são, eles realizam investigações detalhadas, eles fazem análise de grandes conjuntos de dados, fazem comparação de objetos e exploração de padrões e relações complexas. O segundo grupo são usuários casuais, que são visitantes, estudantes, curiosos e exploradores informais. Nesse caso, o que eles procuram são interfaces intuitivas, bem simples, experiências visuais imersivas, muito mais focados na apresentação das obras do que analisar as obras em si. E esperam, né, descoberta livre, ou seja, seja fácil de eles, no sistema, conseguir pesquisar pelo sistema, manusear o sistema de forma que eles possam encontrar o que eles precisam. E navegação estética baseada em imagens. No caso dos usuários casuais, eles são muito mais motivados pelo que eles estão vendo na imagem do que qualquer conhecimento ou ideia antes determinada. Tasks ou tarefas podem ser entendidas como uma questão que envolve duas partes, a parte conhecida e a parte desconhecida. A parte desconhecida diz respeito às referências e à restrição da tarefa, e a parte desconhecida diz respeito às informações do alvo, atributos de dados a serem encontrados. Aqui o artigo ele separa dois tipos de tarefas. As primeiras são as tarefas elementares, que envolvem elementos individuais dos conjuntos de referência, e tarefas sinópticas, que envolvem todo o conjunto de referência ou seus subconjuntos, com características correspondentes como um todo. As tarefas elementares são focadas em objetos individuais ou em consultas específicas, ou seja, são tarefas do tipo lookup direto, encontrar objetos com atributos específicos, ou seja, você pesquisa, sei lá, Mona Lisa e o sistema te retorna, se tiver no conjunto, né, na coleção, a Mona Lisa, um objeto específico, características específicas, você pesquisa, você procura e o sistema te retorna ou te mostra. O lookup indireto é você bota uma característica mais vaga e ele vai te retornar vários objetos associados a ela. Nesse caso seria, por exemplo, em vez de você falar eu quero Mona Lisa, eu vou dizer eu quero uma pintura do período do Renascimento, ou quero uma pintura dos anos 1900 alguma coisa, ou quero uma obra de um artista específico. Ou seja, você vai encontrar o objeto através de uma das suas características. Comparação. Nesse caso, você vai fazer uma comparação entre dois objetos, você é capaz de botar ambos os objetos na sua frente, na interface, e fazer uma comparação entre eles. E relação, achar objetos que estão relacionados, que têm características semelhantes. A maioria dos sistemas de amostra atendem principalmente essas tasks, principalmente a de procura, dividindo o foco tradicional em busca e recuperação de itens individuais. E a segunda é a sinóptica. A sinóptica ela diz respeito a tarefas que lidam com a coleção como um todo, buscando padrões, tendências e relações globais. Elas são importantes para exploração e análise. Ou seja, são tarefas mais analíticas, mais voltadas ao público especialista. Encontrar padrões em subconjuntos ou na coleção completa. Distribuição temporal, agrupamentos, tendências históricas. Comparar esses padrões, comparar períodos, estilos, regiões, explorar comportamentos temporais. Como o tempo é um aspecto central em dados culturais, as tarefas são destacadas. Ou seja, né, padrões de evolução, mudanças históricas. Interfaces que apoiam tarefas sinóticas oferecem uma perspectiva analítica mais ampla, indo além do simples recuperação de objetos. Ou seja, você quer dar mais informações dos dados, em vez de só mostrar os dados, né, retornar os dados. Granularidade e interatividade. Nesse caso aqui, a granularidade, inicialmente, ela diz respeito ao quanto de informação é disposta de uma vez para o usuário, e se o usuário,
Nesse caso, você pode fazer uma visualização de apenas um objeto, exibir detalhes completos de um item cultural, como metadados, imagens em alta resolução ou descrições. Visualização de muitos objetos, apresentação como listas, grades, mosaicos ou carrosséis, mostrando vários itens simultâneos. Um exemplo seria aquele mapa, mapa de conexões dos artistas. É uma visualização de muitos objetos, mas se você clica num, você pode ficar mais específico. Então você vai ter a visualização apenas de um objeto, de um artista. Ou se você clicar apenas num artista, você tem dentro dela a visualização de apenas uma obra. Então você pode escolher a granularidade, o nível que você vai receber. Visões gerais discretas da coleção. Cada objeto é representado por um símbolo abstrato, nesse caso o mapa completo, né? E visões gerais abstratas, que são diagramas, gráficos estatísticos, mapas de calor. Nesse caso já é uma visão mais, você já tem os dados e você simplesmente fez uma análise gráfica dele, uma análise, você plotou ele e fez uma análise mais numérica desses dados. E nós temos a interatividade, que diz respeito a como você interage com o sistema. Você interage com o sistema através de uma busca ou através de uma visão geral do mapa completo. Você pode escolher um zoom, decidir uma escala, a escala que você quer observar. Você quer observar todos, um específico. Você pode fazer uma exploração vertical, que nesses casos diz respeito a mudar categorias facilmente. Você pode ir de artista, você pode ir de movimento para artista, de artista para obra, de obra para um. Você pode fazer esse pulo de nível, né? Facilmente entre no sistema. Detalhes sobre demanda, abrir informações detalhadas sobre um item específico. Esse caso, obviamente, é outra característica. Você escolhe quanto da informação você vai ter acesso num determinado momento. E caminhos curados, navegação guiadas por narrativas, tour, destaques ou coleções. Que são sistemas mais específicos que dão a informação que você vai receber na ordem que o sistema foi construído para mostrar. Você tem granularidade e interatividade, categorização, que diz respeito à alternância entre visão geral e detalhe. Justamente aqui é a relação de ambas as características, em que o usuário tem o poder de escolher quanta informação vai estar disposta para ele, né? Quanta informação. Ele pode ir atrás da quantidade de informação que vai ser mostrada para ele. E isso aqui é justamente um gráfico que tenta essencialmente mostrar esse funelamento. Você pode ir no nível de coleção, lá em cima, toda a nuvem de pontos, e especificando. Você pode ir para o nível de seleção, nível de objeto único. Você pode fazer essa separação de nível abstrato para nível detalhado. E por último, nós temos a divisão de visualização temporal e não temporal, que aqui diz mais respeito a como os gráficos são montados. Você pode fazer um gráfico de eixo temporal, bem simples, você bota uma linha com os anos e mostra como em cada ano cada obra foi feita, ou como uma determinada obra se alterou com o tempo, e vários outros fatores, em que o foco é o efeito do tempo nas obras, ou as mudanças no tempo, de acordo com a coleção, de acordo com o tempo, e visualizações não temporal, que estão mais focadas em mostrar características gerais de um movimento, de uma obra, de um artista, seja o que for. Não foca como o tempo, não foca no tempo em si, mas apenas na coleção completa, ou na visualização da coleção. A pesquisa e análise de interface aqui diz respeito a alguns dados que foram coletados ao longo da pesquisa, disponibilização de alguns dados que foram coletados, não só dessas categorias, né? E agora, como é que foi feita essa análise dessas interfaces? Interesse na visualização de CH, foram analisadas 70 interfaces de InfoVis nas 6 categorias principais e suas subcategorias. 5 protótipos documentados em artigos foram analisados completamente. Esses são os que tinham não só o sistema, mas como uma documentação preparada. E 20 dos protótipos InfoVis em documentação foram analisados parcialmente. Como não tinham todos os dados, não dá para fazer uma análise completa, então foi realizada apenas uma parte. Dá para perceber pela análise temporal da publicação dos artigos, em que a grande maioria foi publicada a partir dos anos de 2008. 2008, acredito. Nos anos mais recentes, né, o que provavelmente acompanha também a digitalização de vários aspectos da vida, sociedade, da vida humana,
e também da distribuição dos meios digitais, né, de dispositivos digitais e popularização de celulares, smartphones. Aqui também agora nós temos a apresentação dos dados coletados a partir daquelas categorias, as categorias informadas. Nós já vimos praticamente a distribuição dos dados, né, dos tipos de dados utilizados nesses sistemas, sua grande maioria em dados de imagem, texto e tempo. Mas também existem outras categorias, como dados de os atores, quem são os autores nesse caso, objetos, modelagens 3D, todo tipo de dado que foi encontrado foi catalogado. Nós temos a descrição dos tipos de usuários. A grande maioria dos sistemas, obviamente, é para usuários casuais, mas também existem até metade, praticamente, com usuários de nível de especialista, expert, nesse caso. E muitos desses estudos também são focados no User Studio, que nesse caso é os estudos da experiência para apenas um caso de uso, né? Um caso de usuário. As tarefas, a grande maioria dos sistemas tenta fazer tarefas elementares, ou seja, tarefas de busca e recuperação de dados, mas também uma boa quantidade também tarefas mais analíticas, mais sinóticas. Com algum desses também usando tarefas temporais. A granularidade, a grande maioria dos sistemas busca fazer a apresentação de objetos tanto em objeto único como múltiplos objetos, e também existe a descrição de objetos discretos e objetos abstratos, também, usando os valores estatísticos, análises estatísticas dos objetos e também análises discretas, como se mesmo mostra no mapa da coleção completa. A interatividade, quase todos os sistemas usam busca de objeto e visão geral e orientação. Então, a grande maioria dos sistemas tem de dar um mapa geral de alguma coleção e depois dar uma orientação de como você poderia atravessar, viajar, pesquisar por essa coleção. Também muitos usam acesso a detalhes e também imersão vertical, ou seja, todos eles tendem a ser aquela biblioteca aberta que você pode buscar, né, em todos os itens, todas as informações que você procura. E uma pequena parte tenta fazer, uma pequena parte dos sistemas usa caminhos curados, ou seja, uma jornada pré-determinada que o usuário vai percorrer. A visualização temporal, nós temos a distribuição de como é que é feita as visualizações não temporais e visualizações temporais de cada um dos artigos, bem padrão. E também os autores buscam fazer, depois da análise de dados, uma análise das discussões mais comuns presentes nesses sistemas, como qual tipo de técnicas e objetivos eles tentam alcançar com esses sistemas. Eles encontraram 6 temas comuns: tema de serendipidade, generosidade, criticidade, orientação do usuário e narração, acesso remoto versus presença física, facetas da incerteza e contextualização. A serendipidade diz respeito à faculdade ou fenômeno de encontrar coisas valiosas ou agradáveis que não foram procuradas. Sentimento de descobertas científicas inesperadas ou ocidentais. Ou seja, a surpresa de conhecer algo novo, essencialmente. A ideia, a surpresa que você tem quando você vê alguma coisa nova que você sabe que você gosta, mas você não conhecia ainda. É um sentimento bem inconsistente de se encontrar. Ou seja, a discussão nesse caso é como esses sistemas podem incentivar a provocar esse sentimento nos usuários. Encorajar a serendipidade na recuperação de informações. Por definição, não é algo que se pode controlar, justamente porque é uma certeza, você não sabe do que o usuário tem ou não tem, e nem se quando ele sabe dessa informação, ele vai ter esse sentimento. Porém, pode-se argumenta nas discussões de que é possível você curar, controlar, organizar as coleções, as apresentações, os objetos, de forma que o próprio usuário percorra caminhos que ele tem interesse, porém ele não sabia. Certo? Você organiza as informações de forma que usuários que já têm certas informações sobre algum assunto específico percorram caminhos que os levem às informações que eles não sabiam ainda, mas são relacionadas ao que eles já sabem que eles gostam. Ou já têm interesse, né? Nesse caso. A generosidade aqui diz respeito ao quanto que é disponibilizado ao usuário, quanta informação é disponibilizada ao usuário e é realizada e é dada para o usuário.
Você pode mostrar primeiro e não perguntar. O usuário vê as informações antes de precisar perguntar ou ir atrás, pesquisar. Fornecer visões gerais ricas. Fornecer amostras. Nesse caso, você apresenta um assunto e dá uma amostra do que é um exemplo desse assunto. Fornecer contexto, o contexto que algum objeto foi inserido para dar mais informações para ele, e compartilhar conteúdo primário de alta qualidade, ou seja, sempre informar o objeto mais fiel à fonte possível. Ele visa fornecer representações ricas e navegáveis que incentivam a exploração e a navegação, enquanto as visões gerais estabelecem contexto e mantêm a orientação durante o acesso a detalhes em múltiplas escalas. Ou seja, a generosidade é a discussão do quanto você pode mostrar, quanto esforço você vai fazer para mostrar as informações para os usuários. Aí, obviamente, depende muito do sistema, do objeto, mas é uma discussão que foi muito comum nos documentos tratados, pesquisados. A criticidade diz respeito em como as interfaces e visualizações de dados de patrimônio devem abordagens críticas típicas das humanidades, evitando interpretações ingênuas e simplistas ou apresentadas como verdades objetivas. Ou seja, quando se trata de objetos culturais que são, acho que o termo seria polêmicos, né? Ou que possuem várias interpretações acerca de sua natureza, como esses sistemas digitais devem abordar quando há essas discussões, essas distinções de distintas interpretações acerca de um objeto. Como é melhor mostrar, como é melhor identificar, visualizar para o usuário que existem várias interpretações acerca de um objeto. Uma obra, às vezes uma estátua, que para um lado representa uma ofensa, ou para o outro lado representa um motivo de orgulho, como que você, ao mostrar as informações desse objeto, você vai identificar essas diferentes visões acerca desse objeto. A ideia central é que visualizações de coleções culturais não são apenas ferramentas técnicas, mas também artefatos culturais carregados de escolhas, perspectivas e pressupostos. Por isso, elas devem ser tratadas de forma reflexiva e crítica. Realmente uma discussão bem problemática. E também existe a discussão acerca da orientação do usuário e narração, ou seja, a discussão é de quão pavimentado tem que ser o caminho que você vai criar para o usuário, né? A ideia é realmente reduzir complexidade e enriquecer a experiência do usuário interpretativa. Você pode ter narrativas conduzidas pelo curador, ou seja, o usuário ele vai seguir o caminho que o curador presume que é o melhor para entender o assunto. Narrativas orientadas pelo usuário, você vai montar simplesmente o salão, né, o ambiente, e o usuário é que vai atrás das informações no ritmo que o indivíduo quiser. E narrativas criadas pelos usuários com seus dados, ou seja, os próprios usuários vão contribuir para a coleção com seus dados na obra, ao longo da apresentação. Existem certas apresentações, nesse caso, seriam apresentações mais interativas, coleções culturais mais interativas. Essa é uma discussão também comum aos sistemas, que como melhor fazer e decidir qual que é o melhor tipo para apresentar as obras. Obviamente depende do tipo de apresentação e coleção de dados realizados, né? E, obviamente, a discussão mais interessante é a de quão organizada tem que ser a apresentação das obras. Porque a própria apresentação das obras também, por si só, já define como a obra vai ser interpretada, muitas vezes. E, por último, a última discussão é a discussão acerca de acesso remoto versus presença física, que diz respeito à diferença entre a experiência remota e a experiência presencial, que não são equivalentes. Obviamente, você está no lugar e ver as obras fisicamente, ou ter a experiência fisicamente é bem diferente do que você ter pela intermediária de uma tela. E também as diferenças, não só apenas isso, mas também como você vê em diferentes tipos de visualizações remotas, que você pode ver no seu aplicativo móvel, no seu celular, no seu TV ou no seu computador, que já é uma experiência, mas também tem a diferença de você ver num ambiente virtual, de realidade virtual. Naqueles óculos de realidade virtual, já é bem diferente do que você vê no celular. Você provavelmente sente que você está lá bem mais do que você sentiria pelo celular. Não é a mesma coisa de estar no evento em si, mas é alguma coisa. E também existem instalações imersivas, que são instalações em que você está numa sala enorme, aberta, e usando retroprojetores você projeta a imagem, por exemplo, do museu na instalação, simulando o ambiente do museu, sem necessariamente usando um óculos virtual, capacete de realidade virtual, mas na instalação física você simula o ambiente
que você quer para mostrar a sua experiência de visualização do patrimônio cultural. Também tem a questão das facetas da incerteza, que é como esses sistemas lidam quando as informações acerca de um objeto cultural não são definitivas. Se você tem como lidar com as incertezas, lacunas, ambiguidades e inconsistências comum nos dados e interpretações dos patrimônios culturais. E também a discussão acerca da contextualização, como dados vinculados e padrões emergentes na coleções de patrimônio podem podem ser enriquecidas, conectadas e reinterpretadas. Ou seja, quando você tem um conjunto muito grande de dados acerca de um assunto específico, de um assunto de patrimônio cultural, como você pode melhor contextualizar esses dados? Obviamente, quando já temos padrões muito mais definidos ao longo da história, né, já temos certos padrões definidos ao longo da história de onde cada objeto está inserido, quase que aceito por muitas pessoas, isso não quer dizer que isso não pode mudar, mas também não quer dizer que é definitivo. Ou seja, isso com o tempo pode ficar, mas também isso pode ficar mais difícil conforme você vai fazendo obras mais recentes. Como melhor classificar obras mais recentes, também nesses dados, como melhor contextualizar obras recentes e também contextualizar obras passadas com conhecimentos que nós temos, informações novas que nós temos atualmente. Essas são todas discussões que foram identificadas pelos autores do artigo nos seus dados, na sua pesquisa. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado e até a próxima.